o criminoso como um ser humano diferente, que possui patologias que o diferencia da pessoa normal. Estas anomalias são as explicações para a criminalidade. Este é o argumento fundante da escola positivista italiana, composta pelos autores Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo. Quer saber mais? Então vem comigo, após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao canal Resenha Criminal. Meu nome é João Ricardo dos Santos e hoje nós damos sequência à nossa série sobre criminologia. Se você ainda não conferiu os nossos primeiros episódios, aqui em cima está passando um card com a playlist dos vídeos. É só ir lá conferir depois. A escola positivista de criminologia se deu em decorrência da reunião de alguns estudiosos que buscaram entender os princípios causais do crime. Contudo, essa união de autores não significa que eles compartilhavam inteiramente dos mesmos pensamentos, das mesmas teorias. Para os positivistas, o delito está ligado a alguns caracteres que o indivíduo, que o criminoso, não tem controle sobre eles, justificando assim que houvessem intervenções diretas em sua vida, a partir da utilização da ciência. Dessa forma, Lombroso, Ferri e Garofalo defendiam o chamado determinismo, ou seja, que elementos hereditários, anatômicos e psicológicos se desenvolviam de uma forma diferente nos chamados criminosos natos. Assim, o estudo científico do agente delitivo permitia a interferência em prol de algo maior, que era a própria sociedade e o Estado. Buscava-se disciplinar os sujeitos delinquentes, com a intenção de proteger o capital, manter a ordem social e garantir o progresso da sociedade. Para a escola positivista, o crime é algo natural. Estudava-se então o autor do crime e posteriormente ele era classificado, pois a ação delitiva é parte natural da sua personalidade patológica, a mesma origem da degeneração. Conforme nós retratamos no episódio anterior, Cesare Lombroso é o nome mais lembrado quando nos referimos à criminologia, e é o principal autor, ou menos o mais conhecido, dentro da escola positiva de criminologia. Lombroso deu a primeira e a mais célebre resposta para os fundamentos causais do crime, a partir da ideia de criminoso nato. Ou seja, é através do próprio criminoso que nós identificamos as causas do delito, provindo do determinismo biológico e, em especial, do psíquico e patológico. A sua hipótese de trabalho foi executada tanto em hospitais psiquiátricos quanto nas prisões da época, comparando os indivíduos que estavam localizados nestes ambientes com as chamadas pessoas comuns, cuidando de comprovar a existência do chamado criminoso nato. Inclusive, o termo criminoso nato não foi criado por Lombroso, mas sugerido por Ferri, que foi um auxiliar de Lombroso e posteriormente veio a aprimorar na sua concepção a teoria lombrosiana. Neste momento, eles procuraram encontrar, tanto nos indivíduos que estavam nesses hospitais psiquiátricos, quanto nos estabelecimentos prisionais, patologias psíquicas e anatômicas que pudessem diferenciá-los das chamadas pessoas comuns. Desta forma, eles propuseram um chamado criminoso antropológico, um modelo antropológico de criminoso, que estava predestinado a cometer crimes e tinha um desenvolvimento menor do que o ser humano comum. Embora normalmente se pregue desta forma, a ótica antropológica do crime pregada por Lombroso, ela não abandonou totalmente fatores psíquicos e sociais na análise do crime, até porque as teorias lombrosianas elas vieram a ser aprimoradas posteriormente tanto por Ferri quanto por Garofalo, inserindo respectivamente questões sociais e questões psicológicas ao estudo do criminoso. Como nós falamos detalhadamente sobre Lombroso no vídeo anterior, onde foi passadas as suas teorias, os seus principais resultados nos estudos, é indispensável nós falarmos também sobre Ferri e sobre Garofalo, já que eles aprimoraram a teoria lombrosiana. Contudo, antes disso, se você é novo aqui no canal, eu peço para você se inscrever e ativar o sininho das notificações, para que assim você não perca nenhum vídeo. Toda terça e quinta, às 10 horas da manhã,
tem vídeo novo aqui do canal, falando sobre criminologia, política criminal ou direito penal. Não se esqueça de deixar o like também e compartilhar esse vídeo com os amigos. Para Ferri, o ser humano ele não age como ele pensa, mas sim como ele sente. Por isso, ele sofre a influência de diversos fatores, como antropológicos, sociais e psicológicos. A principal obra de Ferri se chama Sociologia Criminal, e ela se diferencia do livro O Homem Delinquente, escrito por Lombroso, já que inseriu a análise de aspectos sociais à figura do criminoso. O crime, então, ele era conduzido para uma concepção de determinismo do qual o homem está inserido. Essa orientação ela buscava explicar a criminalidade e a diversidade de criminosos. E em relação à pena, Ferri agrega toda a sanção penal a todos os sistemas preventivos de defesa social contra o crime, que assumem a forma e a denominação dos chamados substitutivos penais. Como meio de defesa social, a pena ela não tem exclusivamente um caráter repressivo, segregando o delinquente e dissuadindo a prática de outros crimes por outros possíveis criminosos. Mas também a pena tinha um caráter reeducativo e curativo. Ou seja, para Ferri, se o problema estava no criminoso, era possível reeducá-lo e curá-lo. Porém, por consequência, essa política penal proposta por Ferri ela era bastante questionável, já que ela tinha tendencialmente a propor uma pena a uma reclusão sem tempo limitado, sem prazo de duração, já que o critério temporal ele não estava ligado ao ato praticado ou crime cometido, mas às condições do sujeito tratado, ou seja, o tempo que ele permaneceria preso seria correspondente ao tempo necessário para que ele pudesse ser reeducado e reinserido na sociedade, bem como curado daquele problema patológico que o levou a ser um criminoso. Se o Ferri se destacou então por ser o primeiro a propor o termo criminoso nato, Garofalo não ficou muito atrás, já que ele foi o criador do termo criminologia, compreendida como a ciência da criminalidade, do criminoso e da pena. Para Garofalo, o delito se encontrava dentro de cada pessoa, e ele assim se manifestava externamente a partir do momento que ele se degenerasse. Dessa forma, ele criou uma subdivisão de 3 espécies de criminosos. Acompanhem comigo. Garofalo defendia a existência do chamado criminoso nato, que é aquele que agia pelo seu instinto criminoso, o criminoso fortuito, que é aquele que agia conforme a sua ocasião, nos lembrando então daquele antigo ditado, a ocasião faz o ladrão, e por fim, ele defendia a existência do criminoso pelo defeito moral especial, que era composta pelos assassinos, pelos criminosos violentos, pelos ímprobos e cínicos. Inclusive, ele defendia a pena de morte para os assassinos. Uma questão bastante interessante é que Garofalo era o único que tinha formação em direito. Logo, ele traz uma visão mais técnica da criminalidade, do criminoso e, consequentemente, da pena, se comparado a Ferri e a Lombroso. Então, é importante nós sintetizarmos que a escola positivista ela teve 3 fases distintas, cada uma representada por um de seus principais autores. A fase antropológica ela foi iniciada por Lombroso e foi aprimorada pela fase sociológica inaugurada por Enrico Ferri. E por fim, nós temos a fase jurídica, instituída por Garofalo. É muito importante nós notarmos que Garofalo defendia que se existia o chamado criminoso nato, também havia a figura do chamado delito nato, do delito natural, sendo que ele dividiu os crimes em delitos legais e delitos naturais. Os delitos legais são aqueles que variavam de acordo com o local. Já os delitos naturais, eles feriam a própria sociedade e a condição humana. E com isso nós encerramos o estudo da escola positivista, ou positiva, de criminologia, composta por Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo. Deixe sua opinião nos comentários, já que isso é muito importante para fomentar a discussão, e eu estou separando diversos comentários para nós fazermos um vídeo específico respondendo às perguntas apresentadas pelos nossos inscritos. Como sempre, as referências bibliográficas dos livros utilizados para a gravação desse vídeo estão na descrição, caso você tenha interesse em conferir. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço
e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!